Bom dia, ouvintes do Estação Mulher. Eu sou Heloísa Galvão, do Grupo Mulher Brasileira. Vou estar aqui com vocês até meio-dia hoje, neste sábado, para a gente falar, conversar sobre assuntos que interessam a nossa comunidade. Eu vou conversar com a Gláucia Assis e a Sueli Siqueira, são duas professoras lá do Brasil que estão aqui estavam a semana passada na conferência de estudos latino-americanos, apresentando os trabalhos. A Gláucia e a Sueli, elas fazem muita pesquisa na área na área de imigração. Há muitos anos que elas fazem pesquisa, nós já participamos de várias mesas e conferências, e esse ano elas vieram a Boston para participar da LASA. E nós vamos conversar exatamente sobre imigração, nós vamos conversar sobre o que está se passando, o que elas estão vendo lá. A Sueli mora em Governador Valadares e a Gláucia mora em Florianópolis. E as duas têm uma perspectiva das pessoas que vêm, que migram para os Estados Unidos, para a área de Boston principalmente, e elas têm uma perspectiva daquelas pessoas que voltam, né? Tem gente que volta, às vezes fica, às vezes não fica. E nós vamos conversar com elas exatamente sobre o que elas estão vendo lá. Eu vou passar a entrevista dela para vocês e depois a gente volta a conversar. Lembrando que toda terça-feira, às 6 horas da tarde, nós temos aula de inglês. E todo domingo às 11h30 nós temos aula de cidadania. Se você precisa estudar inglês, ou se você já pode requerer a sua cidadania, nós podemos encaminhar você para a MAPS, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers. Eles fazem toda uma pelada para vocês. Eles têm escritórios, vários escritórios, tem em Cambridge, Dorchester, Alston, Lowell, Framingham. Então você pode ir naquele Somerville, naquele que fica mais perto. E nós damos as aulas. Então você faz dá entrada no seu pedido de cidadania e depois você vem conversar conosco para fazer as aulas no domingo. Nós temos voluntários que dão as aulas, nós temos a Zecilda, que é formanda dessa turma de cidadania e ajuda outras pessoas, e nós temos também voluntários americanos ou de outras raças que falam inglês somente, para ajudar também com o inglês. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que nós estamos planejando um curso de treinamento profissionalizante, um curso profissionalizante para treinar as pessoas da nossa comunidade para uma vida mais profissional. Por exemplo, fazer seu currículo, escrever uma carta pedindo emprego, se apresentando para pedir um emprego, né? Que aqui em inglês eles chamam de cover letter. Nós vamos começar isso, talvez, vamos ver, lá para setembro ou agosto, e nós estamos também fazendo uma série de workshops, de oficinas, sobre artes, para trabalhar a autoestima da gente, para trabalhar, né, a nossa capacidade de ser forte aqui nesse país. A gente vem para cá e às vezes a gente fica meio deprimida, porque, claro, é muito frio, às vezes a gente está longe da família, a gente se isola, é tudo diferente de lá na terra da gente, não é? Mas não há motivo para as pessoas se isolarem, não há motivo para as pessoas ficarem tristes. A gente precisa ter um pouco de uma força, né, para a gente lutar contra isso. Então, eu quero dizer para vocês que, se vocês estiverem interessados, nós já fizemos umas 4 ou 5 oficinas. Fizemos sobre bordados feministas, fizemos sobre aromaterapia, fizemos sobre psicologia e estamos planejando agora sobre artes, trabalhando nas mãos, a arte. Se você está interessada, vem aqui
passa um text para gente, um texto não, desculpe, manda um WhatsApp para gente, para o WhatsApp do Grupo Mulher Brasileira. A gente só aceita mensagem de voz e de texto. 617-843-3498. 617-843-3498. Vocês estão vendo que eu estou muito gripada, né? Fanhosa. Mas fazer o quê? A gente tem que botar o programa no ar e eu conto com você para você vir conversar conosco, ver, falar e fazer uma conversa conosco, nos dizer o que você tem visto aí na sua terra, na sua terra, no seu bairro, o que você tem visto, quais são as necessidades, qual é o assunto que você gostaria que a gente estivesse discutindo por aqui, porque a gente quer realmente dar uma chance a você de fazer esse programa conosco. Essa é a nossa grande intenção, que você faça esse programa conosco. Então a gente espera você, tá? Bom, eu vou passar a entrevista agora para você e depois a gente volta para encerrar o programa. Não vai embora, a entrevista está muito boa. Espera um minutinho que eu vou botar a entrevista para vocês, ok? Um abraço. Daqui a pouco. O Estação Mulher hoje vai conversar com a Gláucia de Assis, que é antropóloga, e a Sueli Siqueira, que é socióloga. São duas brasileiras que estão participando da LASA aqui em Boston, que é Latin American... Como é? É Latin American... Studies Association. A Studies Association, isso mesmo. Que né, é uma conferência que acontece de tempos em tempos, que trata de assuntos sobre a América Latina. Elas podem falar sobre isso, mas eu estou muito interessada em ouvir delas. A Sueli está em Governador Valadares, na área de Governador Valadares, certo, Sueli? Certo. E a Gláucia está em Florianópolis, é? Então, elas vão conversar o que elas têm visto lá e vão falar também do trabalho delas, porque todas as duas são pesquisadoras, têm trabalhos publicados e conhecem muito bem essa imigração brasileira para cá, porque há muitos anos que elas vêm para Boston e fazem pesquisa nessa área. Tudo bem, Gláucia e Sueli? Tudo bem, Heloísa. Muito obrigada por nos receber. É uma honra você estar aqui no Grupo Mulher Brasileira hoje, numa sexta-feira, e a gente conversando. Conta para mim o que vocês têm visto no Brasil em relação a retorno. Vocês vêm retornados? Olha, Heloísa, na verdade, a migração ela é um movimento dos dois lados. Tanto ao longo, mesmo quando tem crise aqui, quando tem crise lá no Brasil, esse movimento de ida e vinda, ele sempre acontece. Ele só vai intensificar mais ou menos, dependendo das condições aqui ou das condições lá no Brasil. Atualmente, o que a gente tem observado muito é um movimento de vinda de brasileiros para os Estados Unidos, principalmente por causa da oferta de trabalho que sempre alguém indica e diz que existe essa oferta de trabalho aqui. Então, o que a gente tem visto muito é exatamente essa... É diferente esse... Você vê um movimento diferente, maior, menor? Sim, maior, principalmente por causa da crise que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos tempos muito difíceis no Brasil, um alto índice de desemprego e, além do desemprego, uma certa desesperança, descrença, né, no futuro. Então, isso tem movimentado as pessoas. E essa ideia de que as coisas aqui estão melhorando, de que a economia aqui está melhorando, mesmo que os economistas, né, demonstrem que, na verdade, isso é apenas um momento muito curto, que não vai demorar, né, que a crise vai novamente chegar aos seus, né, a atingir principalmente esse mercado de trabalho para onde vêm os brasileiros, mesmo assim as pessoas estão vindo, porque as pessoas acreditam que a vida aqui vai ser muito melhor, aqui se ganha muito mais dinheiro. Então, esse movimento está acontecendo, sim, e a gente vê claramente um aumento nesse fluxo de vinda para os Estados Unidos. E para a Europa também, mas para cá principalmente. Então, a gente ouviu a Sueli e Gláucia. O que você vê lá? Que a região é totalmente diferente. A região é diferente, mas o fluxo é bem parecido, porque, na realidade, Santa Catarina tem um fluxo constante para os Estados Unidos, da mesma forma que Minas Gerais, né?
Em Santa Catarina tem uma cidade que tem mais ou menos o mesmo tamanho de Valadares, que se chama Criciúma, e que tem um fluxo muito parecido com o fluxo de Governador Valadares, né? Assim, tem redes consolidadas aqui na região de Boston há bastante tempo, né? Então, quando eu vim para cá das últimas vezes, eu acompanhei um pouco esse fluxo. E quando teve a crise aqui nos Estados Unidos, houve um movimento bastante significativo de retorno para a região de Criciúma, para a região de Florianópolis, para a região de Joinville, que são as regiões que têm imigrantes aqui, né? E outras cidades, estou falando, tem gente de Sara aqui, né? As cidades da região sul catarinense e também dessa região de Joinville. Mas teve gente que não voltou, então teve uma parcela que retorna, e teve gente que não para o Brasil? Retornou para o Brasil. E não voltou para os Estados Unidos. Não. É isso que quer dizer? Não, retornou para o Brasil, teve uma parcela. Mas teve uma parcela de gente que eu entrevistei lá em 2002 e que permaneceu aqui mesmo a despeito da crise. Né? E que continua nos Estados Unidos. Né? Casaram, têm filhos e estão aqui. Então, que não tiveram coragem de retornar para o Brasil. E que agora, quando volta a ter crise no Brasil, tanto econômica quanto política, que eu acho que a crise política, ela acentua o desejo de migrar, a insegurança, né? Ela torna mais grave a crise econômica, então você tem um movimento de reemigração, né? Das pessoas emigrarem de novo, ou para os Estados Unidos ou para a Europa, porque na realidade você continua tendo dificuldade para alguns de conseguirem visto para cá. Né? Então eu tenho gente que eu entrevistei aqui em 2008 que ainda não se regularizou, não voltou para o Brasil, que tentou recentemente trazer os pais para vir visitar, e os pais, que são de Criciúma, não conseguiram visto para vir para cá, porque tem filho aqui. Então, é claro que a liberdade de ir e vir continua para quem é empresário, para quem é estudante, para quem vem para um congresso, enfim. Mas para quem tem que comprovar condições de viver no Brasil, tá difícil de ter visto. Né? Não consegue. Vocês veem alguma coisa diferente do fluxo que vinha nos anos 90, que veio nos anos de 2000 e pouco, no início do século 21? Vocês veem alguma coisa diferente? O perfil das pessoas é diferente? Olha, eu acho que sim. Acho que a gente precisaria fazer o perfil, né? Mas eu acho que tem uma migração de classe... Volta a ter uma migração mais de classe média, né? Interessante. Porque... Pelo menos esse é um perfil muito presente em Portugal e acho que é um perfil parecido com o que vem para cá. Porque é gente que não vê condições mais de mobilidade no Brasil em função da crise, que, às vezes é gente qualificada que perdeu o emprego e que na falta de encontrar um espaço e diante da crise econômica e política escolhe emigrar. Né? Então acho que tem classe média baixa também. Mas acho que tem esse perfil que é gente que quer mudar de vida, gente que não quer voltar, quer migrar para não voltar. Né? O Brasil não dá mais certo. Então tem aparecido esse perfil que eu acho que é uma coisa que a gente precisa investigar, que é o que a gente está tentando mapear. Né? Eu tenho feito exatamente um estudo e investigado nessa direção que a Glaucia tem falado lá na nossa região, né? Porque é uma região vasta, são 25 cidades, né, que tem esse fluxo migratório para cá. E o interessante é que ao longo dos anos esse perfil vai modificando, sim. Então, se você tem nos anos 80, né, a migração caracterizada por pessoas jovens, da classe média. Você chega nos anos 2000 também, aí você tem uma mudança, começa as pessoas com menos poder aquisitivo migrando, né? E você amplia a passagem pela fronteira, pouco menos pessoas migrando com visto de turista. Agora a gente está observando, e nós estamos trabalhando, já temos algumas entrevistas, tanto de retorno quanto da emigração, um perfil diferente. Então, por quê? Ao longo desses anos se estabeleceu uma relação entre as duas cidades, as duas regiões. Então, nós temos
famílias que nós, né, denominamos, são as estabelecidas aqui, famílias né, transnacionais. e são famílias transnacionais que vivem, parte da família vive, como a Glaucia falou, voltou, alguns voltaram, alguns não voltaram. Então você tem a família vivendo nos dois lugares, documentadas ou não documentadas. Eles continuam nesse trânsito. E continuam nesse trânsito. E aí o que tem acontecido? Pessoas que vieram para cá muitos anos atrás, principalmente na década, pessoas que inclusive a gente entrevistou numa pesquisa que nós fizemos, eu e a Glaucia aqui há alguns anos atrás, que estão retornando para o Brasil porque aposentaram aqui. Então, foram pessoas que se legalizaram, aposentaram e estão retornando em função de que a vida aqui vai ficar mais difícil, mas eles pagaram, às vezes, a aposentadoria, INSS. investiram lá, tem uma aposentadoria aqui, tem aposentadoria lá. Então, retornar e vir aqui visitar a família se tornou mais fácil, principalmente porque a vida aqui para as pessoas mais velhas, 65, 70 anos, já fica mais difícil. Sim. O frio já é mais complicado, então preferem retornar. Então, eu já tenho alguns casos nessa situação. Mas também eu tenho ao contrário, pessoas que aposentaram lá, e os filhos vieram para cá. E os filhos agora têm netos e eles querem conviver com esses netos. Então, está fazendo um movimento contrário. Inclusive, casos de pessoas de classe média e classe média alta, né, fazendo esse movimento contrário. Então, a característica, nós passamos a ter assim, essa mobilidade entre os territórios, e é interessante que isso independe da situação de documentação. Às vezes, evidentemente, quem tem documento, o trânsito fica muito mais fácil. Claro. Mas eu tenho casos de pais que aposentaram no Brasil do serviço público, né, e que os filhos vieram para cá, não são documentados, e os pais sempre fizeram esse movimento para visitar os filhos, e agora estão mudando para cá para viver mais próximo dos filhos depois de aposentado lá. Então, porque eles têm diversificou muito a situação de migração, o perfil, né, do migrante. Então, a gente tem situações bem distintas aí. Porque você tem agora uma terceira geração. Né? Sim, a gente já tem uma terceira geração. Tem uma geração que está envelhecendo aqui, então você tem esse trânsito. Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Com a vantagem de que na Europa é relativamente mais fácil conseguir visto como aposentado do que aqui. Para Portugal é, né? Para Portugal sim. Né? Então, o fluxo se divide. Então, se você tem dificuldade de conseguir o visto de entrada, Portugal se torna uma alternativa para quem quer continuar essa problema de língua, né? E Portugal não só Portugal, esse estudo Portugal que a gente facilita, né, a imigração. Esse estudo, nesse momento. Esse estudo ou é uma porta de entrada, né? As pessoas podem até não ficar em Portugal, mas chegam em Portugal e de lá vão para a Inglaterra, vão para a Itália, né? É verdade. E esse estudo nós vamos fazer não é só para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é a comunidade mais antiga, né? Então, onde a gente vê isso a mais maior, né? É maior. Mas Portugal também é muito significativa a presença, né, de brasileiros lá. Mas esse perfil, né, que nós estávamos falando, diferente, a mudança desse perfil essa está ideia acontecendo. De uma circularidade migratória, né? Quer dizer, como o fluxo se consolida, né, com essas redes familiares, de amigos, de parentes, você tem um ir e vir entre as fronteiras, né, a despeito das dificuldades de cruzá-las, né, mas você consegue. Né, de alguma forma fazer esse... E vocês veem, vocês anteveem algum futuro? O que vai continuar esse fluxo a vida inteira? O que pode mudar esse fluxo? Uma estabilidade no Brasil? Há possibilidade de uma estabilidade no Brasil no momento? Bom, eu tenho esperança que um dia aconteça, né? Essa é uma pergunta difícil. Mas não é fácil, mas a esperança nós temos de que realmente as coisas mudem. Porque né? a gente viu um fluxo de volta quando Lula foi eleito. Depois que Lula foi eleito, né? Um ano, dois, não sei. Houve um fluxo de volta. Que as pessoas acreditaram que o Brasil ia melhorar. E na época da crise aqui também. Sim, né? sim, com certeza. Voltou muita gente para o Brasil. O Brasil estava até 2014, né? Você teve uma situação de crise nos Estados Unidos, depois de crise na Europa, então você tinha um momento de estabilidade no Brasil que as pessoas retornaram, né? Então foi a combinação dos fatores, né? Que promove. Mas agora eu acho que a desesperança é maior porque não tem aqui
a situação é péssima, né, politicamente, para imigrante é inviável. E você olha para o Brasil e você não vê uma saída no momento. É muito Consegue difícil. ser pior, né? Consegue. Então, eu acho que é muito difícil. Nós, brasileiros, estamos vivendo em profunda depressão, porque a gente, de repente, perdeu o chão, né? Perdeu, Porque o chão da gente é sempre o Brasil. A gente gosta daqui, vive aqui, bota um pé aqui, outro lá. Mas quando aí você olha, é como o pai e a mãe se separar, você não sabe para qual lado vai. A situação não está fácil. Com um detalhe, né? Quando tinha crise no Brasil e as pessoas migravam para cá, né? Você tinha uma expectativa de mudança no Brasil, né? E tinha uma expectativa de mobilidade aqui, de inserção no mercado aqui, e de, mesmo indocumentado, você não se sentir tão inseguro, que era o que a Tereza chamava de a legitimidade da condição clandestina. Sim. Não que fosse legal ser indocumentado, mas você conseguia, conseguia viver relativamente bem aqui. E agora você não se sente seguro aqui, estando indocumentado. Muito difícil. Agora está muito difícil. A vida para o migrante indocumentado aqui ficou muito dura. A qualquer pessoa, na realidade. É porque quem vive, quem é um americano, quem não tem problema de documento, talvez leve algum tempo para entender que também o problema também com ele. Se você não é branca, anglo-saxônica, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Então, né? tem uma sensação. Embranquecer cada vez mais. Tem uma sensação de medo que a gente não via antes. Sim, exatamente. De medo da imigração, de medo de ser descoberto, de medo de se expor, né? E então isso dificulta, mas a despeito disso as pessoas estão vindo. Por quê? Porque a situação no Brasil tá igualmente ruim. Eu não sei se igualmente ruim, mas... Não, eu acho que o que a grande dificuldade é exatamente foi o fim de uma esperança, né? Perdeu-se a expectativa de que foi o que aconteceu, né? na época de Sarney, eu acho. Nos anos 80, quando a inflação no Brasil era 30% ao mês, eu me lembro que as pessoas também estavam... Pois é, mas agora... Mas havia uma esperança ainda. Mesmo assim, estava ruim, mas havia a expectativa de que se tivesse uma virada, as coisas mudariam. Agora havia uma, que não. Né, agora uma ideia uma dessa virada conservadora. Extremamente conservadora. E a despeito disso, que os conservadores queriam, o mundo do mercado e o mundo do... Nada melhorou. Não, ao contrário. Muito pelo contrário, está aprofundando a crise. Aprofundou a crise. Mas muitos ainda não perceberam isso. Ainda há principalmente pelo viés religioso. Está se passando muito esse discurso e essa ideia de que vai melhorar, porque é algo que está ligado, principalmente os grupos religiosos, acreditando nessa possibilidade de transformação e de mudança, e acreditando num discurso que, mesmo que você tenha informações, né, que mostrem que esse discurso é falso, mas as pessoas, por exemplo, está dizendo, não, está aumentando o emprego, mesmo que os dados do IBGE mostram que é o contrário, mas algumas pessoas ainda acreditam. Talvez exatamente se apegar a uma esperança, mesmo que ela já, né, não tenha razão de ainda acreditar nisso, mas as pessoas não têm em que acreditar, então vamos acreditar. O dado do IBGE agora é de 12,7 milhões de desempregados. Eu vi outro dia... Apesar de que alguém dizem que os dados não são corretos. Mas, eu acho que, por exemplo, para os jovens é muito triste. Sim. Porque falta essa esperança para o jovem. Falta total de perspectiva. Falta total perspectiva, porque eu me lembro que na minha época, quando eu saí da faculdade, eu não me preocupava com emprego. Aliás, quando eu entrei na faculdade, eu já estava empregada. Assim, as coisas aconteciam normalmente. Mas hoje você não consegue emprego, quer dizer, quem consegue agarra, né? É difícil, né? O jovem hoje está muito difícil. E tem uma precarização do mercado de trabalho, né, que a gente chama da uberização do mercado de trabalho, né, que essas pessoas não têm a chance de trabalhar com carteira assinada. Muito difícil de conseguir emprego, que dirá um emprego de carteira assinada. Então, a migração
se torna uma alternativa. Já que eu vou trabalhar precariamente, eu trabalho precariamente, ganhando em euro, ganhando em dólar, trabalho indocumentado. Então, enfim, Legitima a situação, a condição aqui. Legitima a condição precária lá e torna a condição precária aqui menos ruim do que ser precário lá. Eu não estou dizendo que é bom, nem lá, nem aqui o trabalho precário. Eu estou dizendo que a situação está tão precária que eu venho trabalhar aqui em condições super precárias e falo, não, mas aqui, pelo menos, né, estou ganhando em dólar, enfim. É uma situação delicada, né? Eu acho que é uma situação difícil. Acho que é mais difícil do que na década de 80. Não sei, eu não estou comparando indicadores, tá? Que eu teria que olhar os indicadores para ver. Para mim, mas para mim o cenário, né, a perspectiva de melhora me parece mais difícil do que naquele momento. E essa onda conservadora, que não é só no Brasil, nem aqui, né, que tem no mundo inteiro, tem colocado o jovem em uma situação que é uma situação de muita insegurança, ele não tem muita perspectiva. Então, quando você estava falando da questão do jovem, quer dizer, as expectativas para o jovem, e aí a gente tem dados que mostram o aumento de suicídio entre os jovens, coisa, por exemplo, no Brasil não altíssimo. Fazia parte, né? O Brasil não tinha índice de suicídio entre jovens, e isso aumenta assustadoramente, mas no mundo inteiro isso está acontecendo. Sim. Exatamente essa falta de uma certa segurança, né? De uma perspectiva mesmo de não só de trabalho, mas da vida mesmo. Então, essa onda conservadora torna as coisas mais inseguras ainda para o jovem. E vocês estão fazendo alguma pesquisa no momento? Vocês estão desenvolvendo algum trabalho? Eu estou desenvolvendo esse que eu te falei, que são das famílias transnacionais, que são famílias que vivem, né, nessa circularidade em vários países, às vezes 2, 3 países. Você tem, por exemplo, famílias cujos filhos moram em 2 países diferentes, 3 países diferentes, e como que as relações de afeto são administradas nessa circularidade. Então, é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Muito o outro é específico aqui para os Estados Unidos, que é sobre a migração das doenças infecto-contagiosas. Porque a região, né, a região de Governador Valadares, né, que engloba todas essas 25 cidades, ela é uma região endêmica de algumas doenças, né, que começam a surgir também aqui. E como que isso afeta a saúde do migrante, que muitas vezes não, são doenças que não são reconhecidas aqui, eles deixam de fazer o tratamento ou fazem, né, através de uma automedicação. Dá um exemplo dessas doenças. A hanseníase, né, é uma porque quando ainda existe lá? Existe, tem um centro, Valadares é um centro de tratamento reconhecido no país inteiro, mas as pessoas às vezes deixam de fazer o tratamento ou começam o tratamento, ou tem alguém da família que tem a hanseníase e alguém que migra, né, e desenvolve a doença, e quando retorna o estado está muito mais grave, né? Então, então a gente está trabalhando junto com um grupo da área de saúde, que são médicos e infectologistas, infectologistas que estão estudando exatamente esse agravamento no retorno, principalmente, né? A doença agrava aqui, por exemplo, eu tenho casos de que a pessoa tinha uma doença, né, que no caso era hanseníase, ela tinha que tomar 6 doses, tomou 5 doses, né, já estava imunizado, não ia transmitir essa doença para ninguém, mas migrou. E nunca mais tomou, né, não terminou o tratamento, porque dá a sensação de que já está curado. E quando retorna, né, 11 anos depois, aí tem um caso de agravamento, e aí não só dele, como da família também. Né? Então, é uma pesquisa bem delicada, porque é difícil, né, as pessoas trabalharem. É difícil abordar as pessoas, né? E principalmente porque tá todo um estigma, né, em relação à hanseníase. Sim. Mas tem a leishmaniose, tem várias outras doenças. No caso também. de Criciúma,
O que acontece é que muitos eram mineiros de minas de As carbono. minas não existem mais, Não, né? praticamente não. Mas migraram e eles desenvolvem a doença aqui, né? E aqui não tem tratamento para esse tipo de doença. Então, às Foi vezes, capaz não deles nem se trata, conhecerem, né? não conhece, não identifica, e às vezes acontece de quando voltar a doença já ter Está muito desenvolvida. desenvolvida e a pessoa via a falecer, né? Teve gente que eu entrevistei que quando retornou, enfim, não teve mais jeito de Ou tratar. volta quando, né, Volta num muito estado doente. muito É muito comum as avançado. pessoas voltarem mais velhas e muito doentes, né? E É aí mesmo? Que coisa É. triste, né? Sim, Porque vem em busca de uma volta. vida melhor. Aí quando volta, já está Aham. cansado, Essa. né? E as mulheres, muitas desenvolvem câncer, né? Essas que trabalharam com produtos aqui Produtos altamente químicos. altamente químicos, quer dizer, não tem um estudo para estabelecer uma relação direta, mas assim, tem uma qualitativamente, né, você tem, talvez por pouca atenção à saúde, é um conjunto de fatores, não é Com só, certeza. né? Não, Diminuir a realização de preventivo, enfim, Não mas fazem, algumas das mulheres que eu entrevistei aqui, nos anos 2000, quando regressaram, né, tiveram câncer de útero, né, o miomas, enfim, doenças decorrentes da falta de Falta de atenção à prevenção. saúde, aqui, de falta de prevenção à saúde aqui. Né? Então, são coisas que a gente observa de pessoas que, não, isso não tem a ver só com a pesquisa, mas com pessoas que você continua mantendo contato, mesmo tendo terminado a pesquisa, você conversa, né? A gente continua encontrando. E a gente termina o campo, mas não termina as relações, né? Então a gente continua conversando com essas pessoas e de alguma forma acompanhando, né? Eu e o Eduardo Siqueira, inclusive, a gente publicou um artigo sobre o retorno e a saúde do migrante. E é exatamente a gente trabalha, por exemplo, a questão do problemas do estômago porque não tem uma alimentação, né? Não tem uma regularidade na alimentação, diabetes também, que a pessoa deixa de fazer um tratamento, ou a alimentação é uma alimentação que é propensa, né, ao desenvolvimento para quem já tinha algum problema, né, para de tomar os remédios, ou não toma com a mesma frequência que já tinha sido diagnosticado e acaba não tomando com a mesma frequência porque nem sempre tem alguém que possa trazer o remédio, então às vezes fica 6 meses sem tomar o remédio, né? Então, problemas musculares também pelo esforço, né? O excesso de esforço. Problema de Então, coluna, são problemas que no retorno... Os São trabalhos problemas- são muito pesados. São problemas né? que aqui o Grupo da Mulher Brasileira já identificava, Já né? identificava a cooperativa de mulheres. Cooperativa de Mulheres. E são trabalhos pesados que desenvolvem tanto os homens quanto as mulheres, né? As mulheres na limpeza e os homens na construção ou na jardinagem, porque às vezes trabalham em condições, trabalham lá fora debaixo de muito frio, ou debaixo de muito sol, ou sem condições. Agora mesmo a gente teve a morte de um trabalhador por esmagamento. Um trabalhador de Minas, eu acho. Acho que é de Minas. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, e a gente nota isso aqui, as pessoas vêm em busca de uma vida melhor, e se elas não se cuidam, elas vão acabar do jeito que vocês estão dizendo, vão ficando mais velhas, o corpo já não aguenta mais trabalhar todo aquele número, todas aquelas horas, o frio, todas essas condições, ficar sem comer direito, Não se planejam financeiramente, às vezes ganham bem, mas não guardam nada, né? Gastam tudo, e de repente quando chega numa idade que não quer mais trabalhar, ou não pode mais trabalhar, ou não aguenta mais trabalhar, aí está dependente de alguém, está dependendo de uma nora, que às vezes não é brasileira, está dependendo de um filho, não tem onde morar. A gente está começando a ver esses casos aqui. Mas o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte, vocês veem isso no Brasil? Quem está lá é descuidado assim? Nessa pesquisa que nós fizemos, é interessante exatamente o quê? Antes de vir, quando projetam migrar, eles fazem todos os exames. Vão para o SUS, fazem exames, né, pegam remédios, tratam os dentes, é interessante isso, fazem. E aqueles que têm documentação, sempre que vão, inclusive, por exemplo, as férias dos odontólogos e dos médicos que fazem cirurgia plástica
No Brasil, eles mudaram a época das férias para poder atender. Implante de dentes é o maior Isso, sucesso. para poder Todo mundo vai fazer no atender Brasil. aqueles Sim, que é mais barato, retornam, né? Mas sempre há essa possibilidade, principalmente por causa da forma como tem a saúde pública. Você pode, por exemplo, o preventivo, as mulheres fazem no posto de saúde, isso é regular, né? Tem como fazer. E quando vem para cá, elas não têm, muitas vezes não têm conhecimento ou mesmo não têm acesso a isso. E o tempo também não permite, porque são muitas horas de trabalho, então a saúde é deixada para o segundo plano. E a prevenção, então, que antes existia, né, lá, que às vezes até através de algumas campanhas que tem no Brasil, por exemplo, no Brasil tem a campanha do câncer de mama, e aí as pessoas são, né, são relembradas que tem que fazer, né? Aqui não tem, e todas essas dificuldades, então aqui realmente não fazem preventivo. Automedicação. Aqui fazem, os americanos fazem. Não. E os brasileiros não fazem. Eu tô falando do migrante, Sim, né? sim, Do migrante. não fazem. Então eles fazem muita automedicação, né? E um outro problema gravíssimo que a gente tem encontrado no retorno, né, nesses estudos que nós temos feito, são os problemas psicológicos. Então, às vezes já tem essa manifestação aqui e pensa que no retorno ela vai ser curada, e ao contrário, né, acaba piorando porque as pessoas acabam perdendo a referência. E é muito interessante porque nesse estudo que nós fizemos e que acentua muito os problemas psicológicos, depressão, síndrome do pânico, principalmente porque quando voltam, eles querem voltar achando que vão encontrar aquilo que deixaram. Mesmo com contato diário por Skype, né? Telefone, Agora o WhatsApp, mas quando chegam é um choque, porque ele quer encontrar aquele filho que deixou, mas que já tem 10 anos, que já tem 15 anos que veio embora, aquela família, né? Querem ir aquela cidade, e a cidade não existe mais, a família, porque tanto ele mudou quanto as pessoas à sua volta também mudaram. Então, ele não consegue. Tem um pesquisador que fala, é possível você voltar para o mesmo ponto geográfico, mas você não volta para o mesmo tempo da partida. Agora, e eles querem voltar para o tempo da partida. Quem né? fica aqui 20, 30 anos sem ir ao Brasil porque não pode ir. Né? Você imagina. Porque você cria toda a ilusão de que o Brasil é aquilo que você deixou. É aquilo. Então, eu vejo, às vezes, isso na narrativa, na linguagem das pessoas. A forma como elas falam do Brasil, eu digo, gente, mas isso não é mais o Brasil. Elas estão lá. Naquela época. Eu vim em 1988. Imagina se eu nunca tivesse. Se eu não tivesse mais voltado ao Brasil até hoje. A minha imagem era de 1988. Fica uma imagem congelada. Fica uma imagem. E aí você não volta. Não volta, mas você não volta para as mesmas relações. O Heloísa, isso é típico do migrante. Eu fiz também não um é estudo com... Não é só do brasileiro. Claro. Eu fiz uma pesquisa com na nossa região tem muitos italianos que foram descendentes de italianos, né? E aí um deles falou, né, que migrou conseguiu cidadania e foi para a Itália. Ele queria encontrar lá a polenta cortada com barbante. Ele queria encontrar. E ele falava italiano, só que quando ele falava o italiano que o tataravô dele, o bisavô dele falava. E ele queria que as pessoas entendessem, mas as pessoas não entendiam, porque era um italiano do século passado, né? Não, e eles falam que eles não são italianos de verdade. Então ele falando que ficou extremamente, assim, achando que estava indo para um lugar que ele, né, que era a terra de origem dele, chegou lá e não encontrou. Então essa é uma expectativa que é muito do migrante. Ele transforma, né? Sim, é como se suspendesse, colocasse no estado de suspensão. Quando eu voltar, tudo volta para o normal. Né? Volta para o tempo que eu parti, mas isso é impossível. E o que isso faz na psicologia da gente? Não, pois aí adoece, as pessoas não adoece ou tem capacidade de resiliência, né? Esse adoecimento... Esse é o desafio. Esse é um adoecimento sério. Muitos, assim, os psicólogos, né, lá da nossa região que atendem isso, né, tem a síndrome de Ulisses, né, é uma doença já, é um tipo de doença já detectada. A síndrome de Ulisses é exatamente você querer voltar e não conseguir voltar, e você fica o tempo todo, depois de ter voltado, tentando voltar, e isso
faz com que o sujeito não consiga mais, não consiga se adaptar, ele não consegue trabalhar, não consegue, ele está sempre naquela volta. Então tem 10 anos que ele voltou, mas ele ainda fala como se ele estivesse voltando né, há pouco tempo, né? Como se, porque ele não consegue voltar. Né? Então isso adoece, impossibilita a pessoa de uma convivência social mais próxima, né? E de ter uma vida normal até. E aí você tem todo um processo de tratamento, de análise, para que, né, consiga superar. Como a Glaucia falou, alguns superam, outros não conseguem superar. E realmente adoece. Ou tem gente que começa a entrar nessa que a gente chama de circularidade migratória, né? Remigra, passa um tempo lá, um tempo aqui, né? Vai se estabelecendo estratégias para conseguir, permanece um tempo e volta para os Estados Unidos ou vai para Portugal. Quer dizer, migrar passa a ser um modo de vida, né? Quando eu estou lá, eu quero estar aqui. Quando eu estou aqui, eu quero estar lá. É verdade. Então é uma coisa... Mas vocês que são antropóloga e socióloga, como que vocês veem essa mudança, que não é só no Brasil, como você falou, mas no mundo inteiro? Quer dizer, o mundo está... A maioria dos países, né, uma tendência para a direita extrema, né? O que isso vai trazer para a gente? O que isso vai mudar? Porque eu olho para isso com muito medo. Eu não tenho medo de gente, mas isso me dá muito medo, porque é um radicalismo muito forte que eu noto, uma impaciência, um ódio, um preconceito contra tudo que não é igual a mim, né? E isso é que me assusta muito. Então, vocês que são antropólogas e sociólogas... Então, eu acho que a migração em si, ela é particularmente desafiadora nesse contexto. E se ela é uma ameaça, porque afronta as fronteiras, ela também é uma esperança, porque de alguma forma os governos, os estados e as pessoas vão ter que lidar com a diversidade. As pessoas não vão parar de migrar, né? As cidades não vão parar de receber gente. Então, eu estou bastante preocupada também, mas eu acho que os migrantes, de alguma forma, são a nossa esperança. São a esperança em relação aos Estados Unidos, são a esperança em relação à Europa, porque o fluxo não para. As relações estabelecidas... As políticas de governo não ajudam esse fluxo a parar. Né? As políticas de governo nos países de origem não ajudam esse fluxo a parar, mas, para além disso, as redes migratórias estão estabelecidas, então as pessoas, as famílias vão se ajudando. E eu penso, né, estou pensando como alguém que tem esperança, né? Eu penso que isso não é a única estratégia, mas eu acho que a migração é um desafio à compreensão da diversidade, né? Ela, o tempo inteiro, está colocando outra língua, outra cultura, outro modo de vida, outra religião. Então, se você não estabelecer políticas de diálogo intercultural, vai acentuar a intolerância, vai acentuar a xenofobia, vai acentuar o racismo. Quer dizer, é esse o cenário que nós temos. Mas esse cenário vai estabelecer uma guerra de todos contra todos. Né? Então, não tem... Nós já estamos, né? Nós temos Trump, o Bolsonaro, e temos ameaça de governos de direita em todos... Né? Na Itália, na França. Na Itália agora, né? Na Itália agora. O Bani está lá, né? O cara está lá. Então, eu acho que contra essa onda conservadora, eu acho que tem uma reação, né, que ainda é tímida, mas que tem a ver com as políticas de respeito à diferença, não só os migrantes, mas aí os LGBT, as mulheres, as populações negras. Então, as políticas de identidade indígenas, então as políticas identitárias, a reafirmação dessas políticas ou a defesa dessas políticas são uma forma de enfrentamento a esse cenário, né? Então, falando aqui como alguém que tem esperança, né? Mas eu acho que o cenário não é fácil, né? E nem é tranquilo. Mas é o que a gente tem, é lutar, né? É lutar pelos direitos dos migrantes. É essa, lutar, né? Lutar pelos direitos dos migrantes, lutar pelos direitos LGBT, lutar contra o feminicídio, pelos direitos das mulheres, lutar pelos direitos das populações indígenas. Então, o que eu quero dizer é que contra todo esse cenário conservador, você tem todo um movimento de enfrentamento, né? Assim, uma tentativa de enfrentamento. O que isso vai dar, a gente não sabe ainda, mas existe essa... Sim, a gente nota tanto no Brasil como aqui, quanto no Brasil, né? A gente acha que... Então, isso me dá esperança, mas eu te confesso que eu também nunca imaginei,
né, que eu viveria o que eu estou vivendo hoje. É verdade, né? eu Assim, também não. quando acabou a ditadura militar. Exatamente, eu não pensei que eu fosse passar por outro período. Jamais imaginei, né? Mas acho que a gente tem que... O que nos resta é lutar. O que resta aos migrantes é procurar ser cidadão. Lutar pra, né? O que resta às mulheres é lutar E entender pelos que seus a palavra direitos. cidadania não é só o fato de você ter nascido naquele país ou você ter um Não. certificado de cidadania, é uma coisa muito mais ampla. Não? Exatamente. Mas eu tenho esperança, né? Eu sou uma pessoa que também acredita que as coisas vão melhorar, mas eu penso que o prejuízo vai ser muito grande. Sim. Né? Nós Vamos ter que temos correr muito já, atrás. em pouco tempo, né, É uma derrocada. dessa mudança, nós já temos prejuízo. E que essas políticas públicas, elas estão correndo muito risco. E a reação ainda é muito tímida. Sim. Então, eu tenho esperança que a reação vá crescendo. Por quê? Até mesmo porque a gente vê que, historicamente, toda ação extremista, ela não, como por exemplo a extrema-direita, ela não tem muita durabilidade. Né? E se você tem uma reação, né, então qual é o que nós podemos esperar agora? É simplesmente que a reação se configure, que ela ganhe formato, ganhe força. Então, a palavra é resistência. Resistência. Né? É Resistir é preciso. Resiliência. É luta, resistência É e resiliência. resistência e resistência. É o que Não, nos resta né, fazer. É o que nos resta fazer. Você acha que a E população falar brasileira está quantas consciente vezes. disso? Acho que não. Eu acho que o está mundo começando. não está, né? Eu acho que começa, às vezes, assim, porque houve uma expectativa, mas que é tão pouco tempo, né, para tanto desastre, para tantas perdas, que no nosso caso, né, no Brasil, são tantas perdas, e aqui também nos Estados Unidos são muitas perdas. E há uma situação na economia americana que parece que tem né, que está tendo a reação, mas segundo os economistas, que eu não sou, ela é superficial e ela não vai ser durável, né? Não vai ter nenhuma. E aí, quando acontecer, né? Quando começar novamente uma crise que não. A crise para os que têm menos recursos já nunca deixou de existir, né? Mas e quando atingir os outros também? Então, acho que nós estamos perdendo muito. O mundo está perdendo, a humanidade está perdendo, né? O preço que nós vamos pagar é muito alto, né? Porque são muitas perdas, mas a única é resistir. Os jovens, Imagina para os jovens. Os jovens, ele não consegue, principalmente quem é adolescente, ele quer a coisa agora, né? Ele não consegue pensar num futuro. Não, eu agora como a não gente existe. que planeja o futuro quando você está com 20 e tantos anos, 30 anos, vou comprar uma casa daqui a 2 anos, vou entrar no consórcio para comprar um carro novo. O jovem quer na hora, né? Não pensa, o tempo para ele é diferente. Eu me lembro quando eu era jovem, eu não queria perder tempo com nada. Qualquer coisa era perder tempo, eu queria tudo naquela hora, né? Que acontecesse tudo rapidinho. Mas tem uma juventude na turma da resistência, né? Sim, o movimento do 15M lá no Brasil. Eu não conheço. Foi chamado de 15M, no 15 de maio, que as universidades, as escolas pararam. Aquilo me deu uma esperança quando eu vi a Candelária super lotada. Foi um movimento É aí que eu falo. jovem. Ali que eu comecei a ter a esperança da resistência. Aquele movimento movimento em Florianópolis, a gente tomou as ruas, uma coisa que não acontecia há muito tempo. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, em resistência a esse movimento conservador, né? Sim. Então, e era um movimento lá em Florianópolis, não só em Florianópolis como no país, que muito marcado pela juventude, porque foram estudantes universitários, junto com os professores, em defesa da educação, enfim, mas tinha uma cara jovem, né? E que maravilha. Secundaristas, então foi acho que tem um alento aí e tem um início de uma percepção do que está em jogo, né? Eu tenho uma sobrinha de 15 anos que escreveu um texto lindo no WhatsApp para a família, que ela estava indo fazer a prova do Enem, né? Mas estava muito preocupada com o futuro dela, porque ela não sabia o que ia acontecer, que ela não sabia se ia ter uma universidade e que se ela não fosse uma universidade pública, estadual ou federal, ela não ia poder estudar. Então, essa percepção do que está em jogo e do que está se perdendo começa
a aparecer, né? Entre os jovens, entre alguns setores. Então isso me dá esperança, né? E espero que os migrantes também façam parte dessa luta, né? Acho que os migrantes são um grupo importante nesse movimento em busca de certeza. direitos. E às vezes, na luta pelo trabalho, na luta por ganhar dinheiro, eles não têm tempo de lutar por seus direitos. E está você aqui no Grupo Mulher Brasileira, há muitos anos batalhando para demonstrar para a gente, e para eles, principalmente, o quanto é importante os migrantes também saberem que, mesmo migrantes num país estrangeiro, eles têm direitos. Tem Né? direitos. E que tem que lutar por eles. Sim. Né? Então, a palavra de ordem é luta e resistência. Isso é uma maneira maravilhosa da gente terminar a entrevista. Sueli, você quer dizer alguma coisa ou vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, Pra mas gente é encerrar, dizendo porque exatamente isso, que a esperança não pode, né, a gente não pode perder a esperança jamais, né, acreditar sempre, e a certeza de que cidadania é um estado que você conquista, independente do território onde você está, né, seja lá no território, você está no território brasileiro de sua nacionalidade ou não, você é um cidadão, porque como claro. ser humano, você tem direito à cidadania, que é a cidadania da humanidade, né? Então, acho que isso que é importante que todos nós tenhamos bem claro e que essa luta e essa resistência seja em prol disso. E aí, vocês gostaram da entrevista da Gláucia e da Sueli? Muito boa, né, gente? Muito boa. Sabe que isso é importante que a gente converse para a gente saber o que está se passando e como outras pessoas veem esse fluxo de imigração. É importante porque a Sueli e a Gláucia, elas fazem pesquisa na área de imigração brasileira há pelo menos 20 anos, 25 anos. Então é importante que a gente veja isso, que a gente converse, que a gente ouça delas o que elas estão vendo lá. Porque aqui a gente tem uma perspectiva, né, diferente da perspectiva de quem está no Brasil. A perspectiva da pesquisadora é diferente da nossa perspectiva como organizadoras. Então eu acho que é importante que a gente converse sobre essas coisas. E, por coincidência, estamos aqui, o Grupo Mulher Brasileira está representando a comunidade brasileira de Boston, o Grupo Mulher Brasileira e também o Conselho de Cidadãos da Nova Inglaterra, aqui na reunião preparatória Brasileiros no Mundo. Segunda reunião preparatória Brasileiros no Mundo. Essa reunião, ela reúne 70 brasileiras e brasileiros de todo mundo. Aqui tem gente da Austrália, tem gente aqui de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, né, de Boston, nos Estados Unidos. Tem gente de todos os países, a Suíça, a Alemanha. E essas pessoas, elas trabalham com as comunidades brasileiras nos seus países de origem, nos países onde elas moram. São pessoas que moram geralmente há muito tempo, pelo menos um mínimo de 6 anos, mas tem gente que já mora 30, 35 anos fora do Brasil, fez outras coisas, né? Se engajou no outro trabalho e depois começou a trabalhar com a comunidade brasileira. Claro que as características da comunidade brasileira são diferentes de um país para outro, né? A gente vê em Boston uma população bem diversa. Nós temos gente que vem da cidade grande, nós temos gente que vem do interior, de zonas rurais, nós temos gente que vem de avião com visto de turista, nós temos gente que atravessa a fronteira. Não importa. O que importa é que a gente tenha consciência dessa diversidade. Isso é importante. Em alguns países, como o Japão, por exemplo, praticamente não existem brasileiros indocumentados. Porque os brasileiros que vão para lá, eles são parentes, né, dos japoneses, então eles têm direito de trabalhar lá. Mas muitas vezes eles não são reconhecidos pelos japoneses como japoneses, porque eles nasceram no Brasil. Eu vejo, por exemplo, aqui tem alguém da Áustria, por exemplo, que estava me dizendo
que é muito difícil você viver na Áustria, muito difícil. Você não tem documento, é muito difícil. E a língua, gente, é totalmente diferente. Você vê que o inglês a gente quebra o galho. Acaba aprendendo yes, no, maybe, mas se você vai para um país como a Áustria, a Holanda, que são línguas mais difíceis, a Alemanha, é difícil, né? Eu também estava conversando com uma brasileira, a Ocirema, que mora em Zurique, e ela estava me contando alguns problemas que ela vê lá. A escola, por exemplo. Às vezes, os pais brasileiros demoram para entender o sistema escolar. Ela é uma facilitadora cultural, quer dizer, bilíngue. Quer dizer, ela é uma negociadora, ela é chamada para resolver alguns casos, explicar para a família, tentar negociar, quando fica difícil. Por exemplo, ela estava me explicando que o lanche escolar, você não pode mandar de casa o lanche que você quer, tem que ser de acordo com os padrões da escola. E não pode mandar refrigerante. Não pode mandar algumas coisas. Ela disse que uma vez por semestre, uma família fica responsável pelo lanche de todos os alunos daquela classe, onde o filho ou a filha estuda, por uma semana. E a escola diz o que ela quer. Não pode levar Coca-Cola, Sprite, nada disso. Tem que ser uma salada, tem que ser o pão, aquele pão negro, que é muito, né, famoso. Então, vocês pensem bem que quando uma família brasileira se muda para Zurique, por exemplo, para a Suíça, é importante que tenha alguém como o Cirema que possa explicar essas coisas. É muito interessante. Eu convido vocês a participarem da entrevista que nós vamos passar no próximo sábado com a Adriana, que mora aqui no Porto, em Portugal. Ela trabalha para a Câmara Municipal do Porto. E ela vai contar para a gente o que ela vê aqui. E eu vou ver se eu consigo outras entrevistas para vocês, para a gente poder comparar essas coisas. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que ajuda a gente a ver, a prestar atenção, como as coisas são diferentes, né? A gente tem que se adaptar, entender, transpor para aquela cultura, certo? Para aquela cultura que a gente vive, que é onde a gente está vivendo agora. E é muito importante que tenha uma pessoa que seja uma interlocutora cultural, uma facilitadora cultural, que possa representar, fazer a intermediária entre o sistema daquele país, daquela cidade, que é totalmente diferente daquilo que a gente conhece, e a nossa família, né? Bom, eu convido vocês a, no próximo sábado, ouvirem o Estação Mulher e verem a entrevista da Adriana. Eu vou deixar vocês agora. Nós vamos voltar sábado que vem com outra Estação Mulher. Eu espero contar com vocês. E olha, não esqueça, nós já estamos recebendo contratos e fazendo reservas para mesas de comida, de artesanato, de informação no 7 de setembro, que este ano será dia 8 de setembro. Não esqueça, 8 de setembro é o domingo, festival lá na beira do rio. O preço da mesa de informação, artesanato é o mesmo, $40. O de comida, vocês sabem que fica mais caro, porque tem todas aquelas taxas do bombeiro, do fiscal, então fica por cento e poucos, né? Mas eu espero que a gente tenha uma representatividade grande da nossa culinária, que muita gente vá mostrar artesanato, passar informação, porque esse é o objetivo do festival. Além da gente se divertir, da gente celebrar a nossa cultura, a nossa história, mas também informar vocês. Aproveitar que ali tem muita gente e tem muitas organizações e que vocês aproveitem para se informar. Ok? 8 de setembro. O nosso WhatsApp é 617-843-3498. Vou repetir, 617-843-3498. E o nosso
você tem que mandar uma mensagem de voz ou escrita, tá? Não adianta ligar. Ou você pode ligar para a Thaís, no nosso escritório, 617-202-5775. O ramal da Thaís é o 14, ela está lá a partir